Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Com uma certa inveja de você por estar aí na belíssima Salvador, Carolzinha no Rio, e eu aqui na cidade cinza de São Paulo. Oi, Vera. E o tratamento, Vera, deixa eu mostrar aqui, nosso ouvinte que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube e pelo Globoplay. A gente tem, ó, isso aqui é um coador de café. Olha que bonitinho. Ó, personalizado. Ponto final CBN. Demais, sensacional. Vamos passar vários cafés aí quando você voltar. É, porque tem pra vocês, viu? Tem pra todo mundo. Tô sendo muito bem tratada aqui, ó. Cafezinho diretamente da Chapada Diamantina. E aqui a gente brinda. Essa xicrinha. É, a gente brinda o café. Eles brindam o café aqui antes de beber. Outra coisa, né? Já tô sabendo que tem acarajé me esperando. Queria agradecer imensamente o carinho aqui do pessoal da CBN Salvador. E também os soteropolitanos que estão nos acompanhando aqui. Eu acho uma boa essa história do rodízio, Carol. De cada semana uma vai, já estou invejando fortemente. Maravilhoso isso aí, adorei. Começando a semana em grande estilo. E vamos para Brasília. Ana Carolina Tomé traz aqui o day after do encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Oi, Ana, boa noite novamente. Oi, Débora. Boa noite novamente. Boa noite, Carol. Vera, diplomatas brasileiros comemoraram o encontro entre Lula e Trump, apesar de o Brasil não ter conseguido suspender, ao menos por hora, o tarifaço sobre os produtos brasileiros. O governo quer enviar os principais negociadores a Washington ainda na próxima semana, antes da COP30, para definir um cronograma e destravar as negociações. Lula disse que Trump garantiu que os dois fecharão um acordo, mas o presidente norte-americano afirmou que ainda vai ver o que acontece e que o Brasil quer fazer um acordo. Mesmo assim, Trump disse que foi um grande encontro e elogiou até o presidente brasileiro. No dia em que Lula faz 80 anos, o parabenizou e disse ter se impressionado com o vigor dele. Nós tivemos uma boa reunião, mas gostaria de desejar feliz aniversário ao presidente Lula. Hoje é aniversário dele, você sabia? Ele é um homem muito vigoroso, fiquei bastante impressionado, mas hoje é aniversário dele, então gostaria de desejar parabéns. Você pode passar essa mensagem para ele. Lula, por sua vez, disse que era óbvio que não se chegaria a uma solução após a primeira conversa. É a mesma avaliação de diplomatas envolvidos nas conversas, mas o presidente classificou o encontro como surpreendentemente bom e espera uma solução nos próximos dias. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. É importante que quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Agora, se os intermediários nossos falharem, sabe aonde é que a corda vai doer? Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil. Negociadores a par das discussões esperam resolver a questão do tarifaço nas próximas semanas. Os Estados Unidos ainda não colocaram no papel quais são as pretensões no possível acordo, mas Lula disse que é uma metamorfose ambulante e pode discutir desde minerais críticos até o etanol e o açúcar. O assunto Jair Bolsonaro não entrou na pauta, segundo o presidente Lula. Ele citou o julgamento da trama golpista, disse que Bolsonaro é coisa do passado e que falou para Trump que ele vai ver que o ex-presidente não é nada. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil e que, portanto, isso não está em questão, isso não está em discussão. E ele sabe que rei morto, rei posto. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber que o Bolsonaro era nada praticamente. O governo brasileiro quer o fim das sobretaxas e das sanções aplicadas às autoridades brasileiras, o que inclui ministros do STF e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O governo norte-americano não deu sinais de que vai ceder em relação à aplicação da Lei Magnitsky, mas integrantes do governo dizem estar aí otimistas com os próximos passos. Débora.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. E o vice-presidente Geraldo Alckmin vai a Washington, acompanhado de outros ministros, inclusive do ministro Fernando Haddad e do chanceler Mauro Vieira, para dar encaminhamento nessas negociações. Ele falou sobre isso hoje. Importantíssima aproximação política do presidente Lula e do presidente Trump, que abriram as portas do entendimento. Agora é avançar nas questões técnicas, né? Mas o mais importante foi feito, que foi o passo político, e feito com brilho. Pois é, Vera, o presidente Lula está otimista, o governo, né, tá otimista de um modo geral, a foto ficou muito bonita, esse match, pelo menos ali, pelo que a gente viu, deu andamento, né, continuam ali com alguma proximidade, né, digamos assim, se gostaram mesmo, tá? Parece que é verdadeiro esse match, só que não tivemos ainda nenhuma medida objetiva, nenhuma medida prática, o que frustrou os setores da sociedade. Ao que parece também, nesse momento, é que os Estados Unidos são muito mais preocupados com as negociações com a China. Quando é que a gente vai entrar nesse rol de preocupação, essas discussões técnicas agora tendo início com a comitiva brasileira que vai para lá? Isso deve se desenrolar num curto prazo? Ô, Débora, eu acho que a gente está ali numa boa colocação no ranking de preocupações dos Estados Unidos. Não é todo dia que o Trump fica 1 hora conversando com o presidente, junto com alguns dos seus principais auxiliares, e tratando ali de questões econômicas que têm também implicações políticas. Então, eu acho que quem esperava que se saísse dali com um acordo fechado, talvez não tenha entendido a complexidade de uma negociação como essa, porque são muitos os temas que estão na mesa, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, para se chegar a um rol que atenda aos interesses de ambos e não esbarre em nenhum conflito, em nenhuma situação paralisante, não é simples, é complexo. Porque a questão do Bolsonaro, por mais que não tenha entrado na discussão, logo na saída de Dubai para ir para a Ásia, o Marco Rubio voltou a tocar na situação do Bolsonaro, voltou a dizer que os Estados Unidos não concordam com o julgamento dele. O Trump, bem ou mal, mencionou. Então, para discutir, por exemplo, o fim das sanções pela Lei Magnitsky, eu acho que talvez não seja algo tão simples e tão corriqueiro quanto se imagina. Então, vai exigir muita negociação, vai exigir uma diplomacia num grau muito profissional, uma sintonia muito fina, saber ali dosar as suas exigências, saber onde ceder, saber onde não é possível ceder. Eu acho que uma coisa inteligente seria separar os temas. Tratar primeiro a questão do tarifaço, porque parece mais fácil de resolver, porque tem interesses dos Estados Unidos envolvidos aí. O preço dos alimentos está subindo muito, da carne, que é algo sagrado ali para os americanos, o churrasquinho. O preço do café, que é um produto altamente consumido, também está subindo. Então, talvez começar pela agenda eminentemente econômica, deixando a questão da Lei Magnitsky para um segundo momento, fosse interessante. Aí os Estados Unidos provavelmente vão vir com algumas condicionantes. Quais é possível aceitar? É possível fazer alguma negociação envolvendo minérios, envolvendo terras raras, isso combinado com uma legislação aqui dentro que preserve os interesses do Brasil e não permita apenas uma exploração predatória de mais uma commodity. Então, isso seria possível negociar? Isso seria necessário também já ser acompanhado de um estudo de uma legislação que interesse ao Brasil. Então, tem muito dever de casa para fazer. Não é só chegar lá com a cara, a coragem e a química achando que vai sair alguma coisa, principalmente porque a gente sabe o quanto o Trump é imprevisível. Tem essa questão da China que você falou, que ele está ali muito focado. Tem a questão, por exemplo, de que ele acabou de dar uma ajuda enorme para a Argentina. Tem toda a discussão sobre Venezuela e sobre a Colômbia, que ele está querendo uma ingerência de grau militar no continente com a qual o Brasil não concorda, e o Brasil se ofereceu para ser mediador
algo que também pode não ser simples e pode não ser conveniente. Então, tem muitos aspectos a serem observados nisso. Essa ida do Alckmin, o Mauro Vieira e o Haddad a Washington é fundamental para que o governo dos Estados Unidos entenda que a gente tem um primeiro escalão ali de peso, com estofo, com um repertório que está antenado, que está totalmente informado sobre as consequências do tarifaço, inclusive para o mercado norte-americano. Isso aumenta as nossas chances de negociação. Então, eu acho que o Brasil, e com toda a sua artilharia e todas as informações disponíveis, sem improviso e sem se fiar só no carisma, é fundamental para que as coisas realmente evoluam para um acordo.